Esse é o tipo de vídeo que você deve pegar um caderninho e anotar essas dicas que eu tenho para vocês. Saudações, bem-vindos ao Primeiro Plano, e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês quais foram as minhas melhores leituras no ano de 2017. Eu sei que tá um pouquinho atrasado aí esse vídeo, mas são muitos vídeos que eu tenho que gravar aqui pro canal, tem temporada de premiações chegando, muitos filmes bons em cartaz que eu quero soltar vídeo aqui, então ao longo do mês de janeiro inteiro ainda vão rolar alguns vídeos aqui de melhores de 2017. Então é isso. Esse vídeo aqui eu vou contar sobre os melhores livros que eu li ano passado. Eu não vou ficar explicando muito sobre os livros. Eu elegi 10 livros, eu fiz um ranking aí do 10º até o primeiro. E em 10º lugar eu vou deixar um livro que não é novo, não sei de que ano que ele é, que é o No de Botas, do Antônio Prata. Esse livro eu li por um acaso, eu já tinha ele faz tempo aqui na minha casa, eu nunca tinha lido e eu fui assistir uma peça que era baseada nesse livro. E eu falei, antes de ver essa peça eu vou querer ler o livro, e foi uma ótima surpresa, assim, um livro super leve, com crônicas, mas que na verdade todos os textos desse livro eles se conversam de uma forma que pra mim parece um romance, assim, que vai falar um pouco sobre a infância do autor, Antônio Prata. Então acho que ele faz ficção e mistura um pouco de coisas que aconteceram. Eu achei um livro muito honesto, muito divertido, muito leve de ler, me diverti muito e me identifiquei em muitos e muitos momentos. Então, no de Botas eu achei um livro leve, gostoso de ler e está na minha 10ª posição. Vou deixando eles aqui. Agora, o contrário, né, do No de Botas, que foi a 9ª posição, o Na Escuridão Amanhã, do Rogério Pereira. Esse livro bem curtinho, que eu peguei, assim, foi um soco no estômago, porque ele vai contar a história de uma família bastante problemática, e é um livro que vai contar muito de uma classe social média baixa no Brasil, sem romancear. Apesar de muito cru, muito cruel esse livro, ele é muito bonito, escrito pelo Rogério Pereira, é o livro de estreia dele, assim, e eu achei fenomenal. Então está aqui na 9ª posição. Em 8ª posição está o Aos 7 e aos 40, do João Anzanello Carrascosa. Esse cara está se tornando um dos meus autores favoritos. E esse livro, ele tem um quê do No de Botas, assim, mas num nível bem mais profundo e poético. Porque ele vai narrar uma história, e o título logo diz, né, aos 7 e aos 40, que é na perspectiva de uma criança de 7 anos e dessa mesma criança que cresceu e está com 40 anos. Então é um livro que vai contar essa história, é dividida, aliás, essa edição da Kozak Naif, que acho que infelizmente está esgotada, ela é linda, ela vai... não sei se vai dar pra ver. Nos momentos que é narrado pela criança de 7 anos, está aqui, na parte de cima, e na parte de baixo quando é essa mesma pessoa aos 40. Então é um livrão, achei maravilhoso e está na 8ª posição aqui. Em 7ª posição eu fiquei na dúvida se eu devia deixar esse livro aqui ou não, mas enfim, eu achei ele espetacular, que é um quadrinho chamado Aqui, do Richard Maguire. Esse quadrinho é uma coisa fenomenal, esplendorosa, e eu não tenho nem palavras para descrever. Eu já preparei um vídeo que eu vou fazer aqui no canal sobre esse quadrinho, porque ele é bastante profundo, apesar de simples, mas ele vai mostrar um ambiente, deixa eu tentar mostrar aqui, é difícil, né? Que é uma sala, tá vendo? E esse mesmo ambiente, como se houvesse uma câmera, vou deixar aqui, como se houvesse uma câmera e a gente acompanhasse esse mesmo enquadramento desse mesmo ambiente durante muitos e muitos e muitos anos. Então é uma sala que muitas pessoas moraram ali, e ele vai contando um pouco o tempo passar. Mas ele é bem mais complexo do que isso, mas eu não vou falar muito sobre, porque eu vou fazer um vídeo só sobre esse livro, porque é fenomenal. Em 6º lugar, eu coloquei aqui o
livro que acho que todo mundo leu esse ano, ou ano passado, que foi O Conto da Aia, da Margaret Atwood. Eu também queria ler o livro antes de ver a série, tanto é que eu vi a série um pouco mais atrasado do que todo mundo, mas eu achei legal ter lido o livro antes de ver a série, porque dá pra pegar muito dessa coisa da adaptação, como eles adaptaram. E eu gostei muito do livro, foi um livro que me envolveu demais com a história, e eu achei esse livro assustadoramente atual, porque ele vai contar esse futuro próximo, que coisas absurdas começam a acontecer, mas que no fundo você vai pensar e não são tão absurdas assim. A humanidade está, devido a produtos químicos e poluição e coisas do tipo, muitas mulheres não podem mais engravidar e pouquíssimas delas podem. E as que podem são essas aias, que elas são capturadas e tem aí uma certa lavagem cerebral e elas vão servir famílias onde os maridos irão usá-las somente para engravidar. Então é bem assustador. A escrita da Margaret Atwood é muito simples, muito envolvente e ele está aqui no 6º lugar. O 5º lugar é o Moll Flanders, do Daniel Defoe. Esse livro é um outro livro que foi pesado, assim. E não foi um livro fácil de ler, eu devo confessar, e não estou falando pela escrita do autor, porque a escrita ela é muito envolvente, mas tanto pela temática, como é um livro que não tem divisão de capítulos, e tem 500 páginas mais ou menos, e é um livro realmente sufocante, que vai contar um pouco da história da Moll Flanders. E eu vou ler o subtítulo do livro, eu não estou dando spoiler nem nada, porque é o subtítulo do livro, que é o seguinte: As Venturas e Desventuras da famosa Moll Flanders e companhia, que nasceu na prisão de Newgate e ao longo de uma vida de contínuas peripécias que durou 3 vintenas de anos, sem considerarmos sua infância, foi por 12 anos prostituta, por 12 anos ladra, casou-se 5 vezes, uma das quais com o próprio irmão, foi deportada por 8 anos para a Virgínia e, enfim, enriqueceu, viveu honestamente e morreu como penitente. Escrito com base em suas memórias. Esse livro eu achei espetacular por diversos motivos. Primeiro, pela escrita do autor, e segundo, porque ele foi um livro escrito em... Quer ver que ano que ele foi escrito, esse livro? Se eu achasse. Foi um livro escrito em 1722. E é um livro muito atual e que vai falar muito sobre o papel da mulher na sociedade. Eu achei esse livro incrível. Então está aqui na 5ª posição. E em 4º lugar está Um Outro Amor, que é o 2º volume da série Minha Luta, desse autor, o Karl Ove Knausgaard. Para quem não conhece, o Karl Ove ele decidiu escrever uma autobiografia dele em 6 volumes. E eles não são pequenos, tá vendo? Esse daqui são quase 600 páginas. E o ano passado, 2016, eu li o primeiro volume, que foi A Morte do Pai, que eu achei espetacular. Aliás, tem vídeo sobre esse livro aqui no canal, vou deixar linkado aqui. E eu devo confessar que eu demorei um pouco mais para engrenar nesse segundo aqui. Mas uma vez que engrenou, eu gosto demais da escrita do Karl Ove, assim, e nesse livro ele vai contar um pouco sobre o relacionamento dele com a segunda esposa dele. Não é um livro que ele segue uma ordem cronológica, mas eu acho muito envolvente, a escrita dele é fantástica e é um livro muito honesto, assim. Aliás, ele entrou aí com uma briga grande com vários familiares que não queriam entrar aqui nessas memórias, então ele mudou o nome de muitas pessoas, mas tá tudo aqui, assim, e é muito sincero, é muito honesto e a maneira dele escrever eu acho genial. Então tá aqui em 4º lugar. Em 3º lugar, também está um livro que tem vídeo aqui no canal, que é o A Amiga Genial, da Elena Ferrante. Eu sei que muita gente não gosta desse primeiro volume, também de uma série dessa autora italiana, que é um pseudônimo, né? Ninguém sabe quem é Elena Ferrante. E eu fiz já um vídeo sobre esse livro e ele vai contar a história de 2 amigas.
Aí já esse daqui é um livro que ele vai seguir sim uma ordem cronológica. Na verdade ele começa nos dias atuais e depois volta contando a vida dessas duas amigas que moram numa pequena cidade da Itália no pós-guerra. E esse primeiro volume vai falar da infância delas e eu achei um livro muito envolvente e essa mulher aqui me pegou logo na primeira página e eu não consegui largar esse livro. Aliás, eu peguei o começo desse ano para ler o segundo volume e tá melhor do que esse. E esse daqui já é genial. Então tá aqui em terceiro lugar, A Amiga Genial, da Helena Ferrante. Em segundo lugar está essa maravilha, que é A Confissão da Leoa, do Mia Couto. Eu nunca tinha lido nada do Mia Couto, e esse aqui foi o primeiro livro que eu li dele, e eu já tô querendo ler tudo que esse cara escreveu. Esse livro aqui vai contar... Para quem não conhece, Mia Couto é um autor africano e ele vai contar sobre alguns ataques de leões que estão acontecendo numa pequena aldeia de Moçambique. E aí a gente vai acompanhar os moradores em pânico por conta desses ataques e chega na cidade pessoas para investigar o que está acontecendo. Mas o porquê que eu gostei tanto desse livro é a escrita dele e a maneira com que ele envolve. É um livro que ele vai ser contado de duas perspectivas diferentes, que é uma personagem da Maria Mar, que é uma mulher que mora nessa aldeia, e do caçador, que chega nessa aldeia para tentar matar esses leões e ninguém sabe direito o que é. É um livro muito profundo, que vai contar bastante das relações humanas e muito da cultura popular, no caso aqui de Moçambique, assim, eu achei um livro muito rico, eu fiquei realmente encantado com a prosa desse autor, que eu vou querer ler várias coisas. Esse livro é espetacular, maravilhoso. E agora, primeiro lugar na minha lista aqui, e eu vou dizer que eu talvez tenha roubado um pouco nesse primeiro lugar, porque são 3 livros, mas que fazem parte de uma trilogia. Então eu deixei aqui o Trilogia do Adeus, do João Zanello Carrascosa, o mesmo autor que já apareceu aqui com Aos 7 e aos 40. E esse daqui é na verdade são 3 livros, que é O Caderno de um Ausente, Menina Escrevendo com o Pai e A Pele da Terra. Eu já tinha lido O Caderno de um Ausente, se eu não me engano, em 2016, eu acho, numa edição da Kozak Naif. E aí foi lançado então a trilogia, que eu nem sabia que era uma trilogia, que é composto por esses 3 livros. E aí então eu reli O Caderno de um Ausente e li essas outras 2 maravilhas. Para quem não conhece... o João Anzanello Carrascosa é um autor brasileiro e ele tem uma escrita muito poética e muito profunda. Esses 3 livros, eles obviamente, né, são parte de uma trilogia, então eles vão se relacionar. O Caderno de um Ausente é uma espécie de um diário que um pai escreve para a filha que está para nascer, e ele fala muito da vida para ela, porque ele diz que ele não estará aqui para sempre, ele não sabe se ele pode morrer amanhã, então ele quer falar muito sobre a vida, sobre a família para essa menina que está para nascer, que na verdade que já nasceu, né? Ela é um bebê. Se prepara, pega o lenço, porque é uma coisa muito profunda, eu chorei litros. Aí o Menino Escrevendo com o Pai é essa menina, bebê, para quem ele escreveu o caderno aqui de um ausente. Ela vai falar um pouco sobre a relação dela com o pai. Então ela já crescida, contando um pouco das memórias dela com o pai, etc. Esse daqui me pegou. Eu acho o melhor deles, O Caderno de um Ausente, eu acho o melhor, mas esse daqui foi o que me pegou mais, assim, porque eu chorava copiosamente, gente, sério, é muito bonito esse livro. E já A Pele da Terra, aí vai ser um pouco mais pra frente, que vai ser um pouco mais pra frente, onde o filho, aqui, o irmão da Beatriz,
vai escrever um pouco sobre a relação dele com o filho. Então, enfim, no resumo geral, são 3 livros que vão falar sobre relações familiares de uma maneira muito poética, assim, profunda. Ele vai falar coisas sobre a vida que é de arregaçar, assim, o coração. E eu me identifiquei, assim, num grau com esses livros. Tanto é que tem várias anotações, né, aqui. Eu acabei não reanotando o caderno de ausente porque o meu outro já estava anotado e aí eu acabei não anotando. Mas, de fato, quando você pegar esse livro, dá pra ler em um dia, assim. Lindo, lindo, lindo. Eu já dei de presente para algumas pessoas esse box aqui porque eu acho uma joia, assim. É muito profundo, é muito bonito e a escrita do Carrascosa me pegou de uma maneira. Aliás, eu já comprei vários livros dele porque eu quero ler tudo que esse cara escreve. É incrível. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês continuem aqui acompanhando o canal. E eu gostaria de saber de vocês quais foram os melhores livros que vocês leram em 2017, para me indicar coisas boas para ler agora em 2018. E se você já leu alguns desses livros que eu falei aqui, fala o que você achou. Se inscreva nas minhas redes sociais e para vocês que não são inscritos ainda aqui no YouTube, por favor se inscrevam, deixem seu like, compartilhem o vídeo e é isso. Até mais.